Graça e paz, 22 de setembro de 25. Que lindo viver a flutuar no mundo espiritual, onde nós devemos sempre estar. Deus, eu te amo, eu falo para todos me ouvir, que o reino de Deus é aqui, dentro do nosso coração. Jesus falou, não me busque aqui nem ali, eu não estou lá, é dentro do teu coração que eu vou sempre estar. Disse mais ainda que nunca Ele vai nos deixar e nunca nos abandonará. É na palma das tuas mãos que vamos sempre estar. Deus e Pai, Senhor da glória, nesta manhã, Senhor, estamos aqui neste lindo dia, Pai, que o Senhor nos concede, segunda-feira, 22 de setembro de 25. Aqui o Senhor deixou, Pai, a palavra, mas em espírito e em verdade, para que nós não venhamos se misturar, Pai, com algo tangível, com aquilo que nós estamos vendo segundo a carne. Temos que crer segundo o Espírito Santo, aquilo que nós não vemos, nós cremos que o Senhor veio, ressuscitou e trouxe vida para mim e para o meu irmão que ama o Senhor. Por isso, Pai, o Senhor disse, há um só Deus, uma só fé, um só batismo, para que aqui nós hoje viéssemos entender que somos a tua igreja hoje, predestinada, eleita, consagrada, edificada e plantada na rocha. Por isso, vem um vento, ela permanece firme aqui, na tua graça, no teu amor, no teu perdão dentro do nosso coração. Por isso, o Senhor fez uma base, um alicerce, que já dizia Paulo, 1 Coríntios 3, versículo 10 e 11, e aqui o Senhor colocou o ouro, a prata e a pedra preciosa, que é o Espírito Santo em nós. 2 Coríntios 4, 7, o Senhor colocou dentro desse vaso de barro o Espírito Santo, que aqui fala através da boca do Senhor, que nos usa nessa manhã para entendermos que a graça, o Evangelho nos basta, por isso nos for ortogado. Romanos 5,5 está dentro de nós. Glória a Deus, obrigado, meu Pai, por essa palavra, que nós temos uma segunda-feira, uma terça-feira abençoada pelo Senhor. Amém, glória a Deus, obrigado, meu Pai, obrigado. Obrigado, Senhor. Jesus, para muitos religiosos, crentes, que não são cristãos, por quê? Não crê que ele veio. E ele foi claro na palavra dele, Ele foi muito claro, porque ele disse, não me busque aqui, não me busque ali, não me busque lá. Antes da cruz, porque eu vou estar dentro de vós. Ele passaria pela cruz e traria o Espírito Santo para nós que estamos aqui hoje, sentado, ele no seu trono e os pés dele na terra, como está Atos 7,49. Então esse ensino do Espírito Santo é maravilhoso. Você jamais vai no deserto, no Por Jacó ou no Egito buscar água, porque a água está aqui dentro de você. Ela é espiritual, você já a tem dentro de você. Por isso você, todo dia quando acorda, você bebe dessa água, que é a palavra dele. Você dorme, descansa, ele vela por você. E você acorda e está focado na palavra. Então, ele não mentiu, ele foi verdadeiro. Lucas 7,20, ele falou, os fariseus perguntando quando viria o reino de Deus. Hoje é dentro de nós, com esse conhecimento aqui, não é lá em cima, lá, não aqui embaixo, com esse corpo de carne, onde aqui ele formou a igreja gloriosa, formosa, sem ruga, sem mancha, sem defeito no espírito. Por isso que não tem consagração. Ali estipulado por um pastor, às quarta-feira, consagração das mulheres. Os homens não se consagram, porque já estão consagrados, não. É a mesma coisa. Tanto o homem quanto a mulher foi consagrado. Porque da cruz para cá, a consagração aconteceu. A edificação do templo aconteceu, que é você, que é eu, que ele falou. Eu não habito em santuário feito mãos humanas, como diz Atos 17, 24 e Hebreus 9, 24. Ele não entrou lá, porque ele é Espírito Santo. Entraria em nós para nos trazer uma igreja abençoada.
E aí falam assim, onde é que está a igreja verdadeira? É você. Quando prega a graça, a verdade, o amor, o perdão e entendeu. Segundo Coríntios 12, 9. Jesus, o ressuscitado, falando para Paulo, Paulo, a minha graça te basta. Se a graça basta, eu não tenho que lançar fermento sobre a massa. Por quê? Eu vou edificar minha casa na areia. Por isso está ali, 1 Coríntios 5, versículo 7 e 8. Os fariseus, antes da cruz, colocavam fermento na massa. A massa é esse corpo aqui, né? Ele está purificado. Eu vou ali, coloco um jejum. Eu vou ali, coloco isso, aquilo que o pastor inventou, e eu fui lá, e aí não. Ali eu participei de um culto de feitiçaria, tá? De idolatria, onde eu busco um pastor todo dia. Não, o meu pastor aqui me acordou, me colocou aqui, para pegar a palavra dele, mas em espírito e verdade. Então, ensinado pelo Espírito Santo, né? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 6, versículo 5 em diante, porquanto há um só Deus, é um só mediador entre Deus e os homens. Quem foi Jesus, ele mediou, Ageu 2,9, a glória da segunda casa será, olha o verbo, será, lá atrás, primeiro século, maior que a primeira. Hoje, a segunda casa é espiritual. Se existe um corpo natural, existe o espiritual, está dentro de você. Esse corpo aqui cobre, né? O espiritual dentro dele, onde as pessoas enxergam o pecado, mas não enxergam o perdão, mas não enxergam a paz, não enxergam a alegria no coração da mãe, do pai, do irmão, do vizinho, daquele que está ali, às vezes sofrendo por uma palavra que o liberte, mas ele vai ouvir onde o homem está pregando uma idolatria, né? São idólatras, uma feitiçaria, vão buscar feitiçaria, e Deus orientou muito bem. Deuteronômio 18, 9 a 14. Não busque uma cartomante, não busque um feiticeiro, um agoreiro, um encantador, porque eles encantam a igreja e ali, por exemplo, né, um culto de feitiçaria onde o pastor ele roda a pessoa e a pessoa cai, isso é feitiçaria. Ali são outros deuses, ali não é Deus. Se eu prego um Deus vivo aqui e você não entendeu, você vai entender lá do outro lado, no deserto, onde não há água espiritual, ali é água material. Então aqui está o 6, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, 2 pontos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então esse tempo do testemunho que estou dando aqui é agora. 7, para isto fui designado, Paulo foi designado, ele não designou Pedro, Tiago nem João, está lá 2, de Gálatas 5 em diante, está ali, Tiago, Pedro e João para os judeus e Paulo para os gentios. Mas quem escolheu Paulo foi o ressuscitado. Atos 6,18. Paulo, você é para mim instrumento que eu tive para o gentio, para que tire o meu povo que estão em trevas para a minha maravilhosa luz. Então eles estavam onde? Na sinagoga, como hoje, né? Não são igrejas, são sinagogas, onde ali existe um comércio. Então Paulo foi designado para tirar isso da igreja. Por isso a confusão no livro de Atos. Você vai entender o porquê ali, aquelas contendas. Paulo vem com a graça do evangelho. Eles ali entendiam um monte da escritura. Por isso ele falou, vocês foram batizados em nome de quem? Vocês têm o Espírito Santo? Não, nem sabemos que existe o Espírito Santo. Está lá em Atos 19, versículo em diante. Nem sabemos que existe isso. Então hoje já chegou e muitos não sabem que está dentro deles. Estão buscando aquilo que já está dentro dele. A oração está pronta dentro de mim. O louvor está pronto dentro de mim. Então aqui eu falo assim, Deus, eu te amo, Pai. Por isso eu estou aqui nesta manhã para quê? Para pregar a tua palavra e fazer entender que sou espírito e verdade. E já está aqui com os seus. Aonde? No coração, com o amor e com o perdão. Glória a Deus. Então, para este foi designado pregador e afirma a verdade. Não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Na fé e na verdade. Por que na fé e na verdade? Porque 1 de João 17, a lei por meio de Moisés. A graça e a verdade Jesus Cristo deu a Paulo. Então, muitos não estão na verdade por quê? Estão seguindo a homens. Homens desviados da verdade. Se o salário do pecado é a morte, esse corpo morreu. Para mim, ser nova criatura aqui, ele teve que morrer com conhecimento, inteligência, sabedoria e obediência na cruz. Romanos 6,3, lá ficou o meu velho homem. Quando eu passo pelas águas, eu passei pelas águas, tá? Eu passei pelas águas 40 anos e entendi mais para frente o batismo da cruz. Porque o meu velho homem não ficou naquela água lá.
Não fica lá de ninguém. Se tiver alguém aí que ficou lá, olha, você é um felizardo, porque não fica lá, porque a palavra não mente. Como Lucas 7,20, o reino de Deus já veio dentro de nós, mesma coisa o batismo na cruz. Foi na cruz, foi lá que Jesus nos batizou. Em espírito e verdade trouxe para nós ver na palavra. Então você não pode servir a três, é um só. Efésios 4,5. Então a verdade está onde? Está no Espírito Santo que traz para nós hoje. Efésios 4,5. Há um só Deus, uma só fé, um só batismo, o da cruz, não o das águas. Ele teve que passar pelas águas para completar toda a obra da lei, que eram 613 mandamentos da Torá. Ele completou toda para que você não fizesse hoje o jejum de Daniel, o batismo nas águas. Dá seu dinheiro todinho como se fosse dízimo para a igreja. Não, o dízimo é alimento. Você vai ler todo ali Joel, né? Capítulo 1 em diante, Deuteronômio 18, do 22 em diante, você vai ler Malaquias 6, 3 em diante, você vai entender Mateus 23, 23, que o dízimo nunca foi dinheiro. Agora, se a pessoa quer dar, porque ela quer dar, então ela dá, ela tem livre acesso a fazer isso. Mas eu aqui estou ensinando a verdade, as verdades que libertam. Dízimo não é obrigatório, a Santa Ceia não é obrigatório tomar aquele pão e aquele suco, porque aquilo ali é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Por isso que Paulo explica em Gálatas 4 em diante. Tá? Cristo sendo formado naqueles que lá estavam lá na igreja dos Gálatas, e eles corriam para a lei de Moisés, porque sentiam coceira no ouvido para fazer umas obras. Então tem o das obras da lei e tem os da fé. Por isso que ele falou, Gálatas 2,16, pelas obras da lei, ninguém será, olha o verbo, ninguém será justificado, porque ele passou pela cruz e justificou. O justo não tem obra a fazer, mas levam a fazer as obras, porque o pastor engana. Então, esse engano tem que sair da igreja. Uma igreja tem que ser pura, edificada e plantada na rocha. Como ele falou, Pedro, eu vou edificar minha casa na rocha, sobre a minha palavra, que é Mateus 6,8. Então, aí tem uma chave espiritual. Mas ali, mais adiante, o pastor e o padre pegam uma chave de cera, uma chave de papelão, de madeira, e dá para você abrir uma porta. Mas a porta está aberta. Quando você lê Apocalipse 3,20, eis que estou à porta e bato, foi lá. Antes do templo cair, antes da cruz. Ele estava batendo para as pessoas abrirem a porta para que ele entrar. Ele hoje já entrou dentro da casa, que somos nós. Casa espiritual. 1 Coríntios 15:44. Se há corpo natural, há o corpo espiritual, que é o celestial, aqui dentro. Esse corpo que vai subir para o céu. Esse corpo espiritual, que é o anjo, que é o Espírito Santo. Então, Paulo foi designado apóstolo e mestre aos gentios. Romanos capítulo 1, versículo 1, ali está. Paulo separado para o ministério. Que aqui eu estou olhando para você. Agora, Romanos 6, 22, vamos entender aqui. Antes da cruz, né? Paulo explica para depois trazer a verdade. Que Paulo se consagrou pela palavra. Paulo recebeu a palavra. Paulo largou tudo que tinha para trás para seguir o Cristo. Não é seguir o pastor, não é idolatrar uma imagem, não, nada disso. Paulo era contra a imagem, Paulo era contra o utensílio na igreja, que fazia um comércio com a palavra de Deus. Está lá em Atos 16, do 17 em diante, está ali. O Deus que vocês estão pregando aí, nas congregações afora aí, eu estou pregando aqui. Mas é um Deus puro, que me purificou, me consagrou e me colocou aqui no reino do Filho do seu amor. Então, Paulo foi consagrado, Paulo foi transformado pela palavra de Deus, tá? Não foi pela palavra do homem, não é enganar, não é fazer da igreja do Senhor um comércio. Ele falou assim, eu não ensinei isso. Depois da cruz, vocês serão chamados a casa de oração. Aqui está Romanos, transição da lei para a graça, tá? Romano não é livro da lei de Moisés. Paulo aqui explica a lei e a graça. 22, 6 de Romanos 22. Agora, porém, libertados do pecado agora, da cruz para cá, por isso, Romanos 8:1. Agora, nenhuma condenação há pela vitória de Cristo na cruz. Eu sei que a vitória chegou e com ela um grande amor. Já nenhuma condenação há para você que está em Cristo Jesus. Se você não está em Cristo Jesus, está de Nazaré. O pastor aí, segundo a lei de Moisés, vai crucificar, vai te escravizar. Eu aí trago para você o quê? Gálatas 4, 21 em diante. O filho da escrava e o da livre. Ismael, é verdade, acontece isso mesmo.
Ismael, escravo, Isaac, livre. Então aqui você está livre para entender o Evangelho. Vamos lá, 102. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. A vida eterna já te deu. Você tem aqui para ler. 2:8 Efésios. Pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem de ninguém, não vem do pastor, do apóstolo, de ninguém. Vem de Deus, que é um dom dele para com você. Quando você leu e entendeu, você entrou aqui aonde? No reino de Deus. Que é alegria, paz de espírito, amor no coração e perdão aqui no coração. Por isso, Romanos 14:17, onde você aqui reina em vida e vive em peito da vitória. Romanos 5:17. Então, tudo aconteceu e está aqui para você ler. A vida eterna já foi dada para você. Por isso que eu não faço as obras. As obras, eu entendi pela palavra que ele fez para mim. E me deixou aqui assentado, ouvindo ele falar. Por isso, Isaías 19, o convite da graça. Se você quiser e se você me ouvir, você come o melhor aqui, já na tua casa, no teu trabalho, por onde você anda. Deus anda com você, porque você tá formado aqui com a igreja. E ele aqui anda com você. Para poder, tudo que você vai resolver, ele resolve para você. Porque ele está de frente. Você vai com sabedoria, com inteligência, resolver uma situação. Não vai com nada na mão para bater em ninguém. Por quê? Você usa a Bíblia, que é a nossa arma aqui na palavra de Deus. Então, 23. Por quê? O salário do pecado é o quê? É a morte. A morte morreu. Primeiro, João 3, 4, 5, 6 ali, a transgressão da lei era para os judeus, o povo de Israel. Ele tirou a transgressão da lei lá e trouxe graça para nós, o Evangelho, para nós entendermos que a lei era a transgressão. Hoje nós cometemos a obra da carne. Todo mundo que vai preso aí, porque fez coisa errada, cometeu uma obra da carne e foi preso. É simples assim. A lei dos homens é aqui. Mas quanto à lei de Deus, já está tranquilo. O Espírito está pronto para ele. Porque quem vai preso não é o Espírito Santo, é a carne. Porque o Espírito Santo está solto. Quando ele tira a algema lá em Hebreus 2,15, daqueles que lá estavam presos ao diabo, ao pecado, ao inferno, à lei de Moisés, ali ele tirou a lei e trouxe a graça. 2,14 de Hebreus. Visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, Jesus participou para que a morte de cruz, matasse, aniquilasse aquele que tinha um poder, que era a lei de Moisés, que era a carne, e ele tirou a cabeça da lei e trouxe graça. E no 15 ele ali tirou as algemas e colocou você aqui como Isaac, livre e livre. Agora, não para beber, não para fumar, não para jogar, não para fazer coisas erradas, nem poder fazer algo na religião. Ali, jejum de Daniel, pagar dízimo com o dinheiro, fazer santa ceia, que é simbologia, buscar Deus no monte e ficar perguntando, vem cá, quando é que Jesus vai voltar, pastor? Ele já voltou, está dentro de você, porque ele é o Espírito Santo. Eu não sou pastor, não sou profeta, eu sou apenas um homem aqui que Deus colocou, para que entendesse o amor dele, o perdão dele, a paz dele em cada coração, nesse dia lindo que você tem de amor e de perdão. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Jesus, nosso Senhor. Então a vida eterna ele nos deu, é o dom dele para nós. Por isso aquela fé que a virei devia, lá em Gálatas 3:23, ela já veio, Uma fé dom. Você tem um dom da fé. Por isso que os pastores enriqueceram, porque você tem um dom da fé, ele não tem. Ele apenas ali reuniu 1000 pessoas. E essas pessoas acreditaram que lá existe, Deus lá dentro daquela igreja lá. Não, Deus está dentro de você, porque você é a igreja, gloriosa, formosa, sem ruga, sem mancha, não tem defeito no Espírito. Como você não entendeu isso, você serve Jesus segundo a carne. Mas ele falou, Paulo foi bem claro, 7,4 Romano, temos que servir o outro, aquele que citou após a morte, para que nós possamos dar fruto para Deus. Por isso que você não aceita Jesus. Ele te escolheu primeiro, está escrito 15:16 de João. Eu que o escolhi a vós outros, agora você vai dar fruto para mim, para Deus. Então, estou dando fruto para o homem. Então, ajunta aí 20 irmãos aí, dando papelzinho, dando jornal, dando água, papapá, e ali leva para dentro da igreja. Como você armar um assalpão, um arapuca e pegar os passarinhos e fazer comércio com eles. Então, faz comércio com os passarinhos e faz comércio com a gente. Mas temos que entender aqui para sair disso. Então, o corpo está morto, de carne. Mas para a minha família aqui eu tenho que estar vivo. Por quê? Eu tenho que amar eles. Porque Deus me deu uma família para eu poder cuidar delas. Eu tenho que aqui passar um café, eu tenho que aqui fazer um almoço, eu tenho que ir no banco, eu tenho que ir na escola, porque ele falou, pai, não os tire desse mundo. Foi assim que ele falou lá para os injustos, porque não sabem o que fazem. Então aqui eu sei o que eu faço.
para a minha família e para o meu próximo, ajudando nesse sentido. Agora, quanto às obras da lei, esse corpo aqui morreu, para não viver escravo de um pastor. Então aqui está a resposta na Bíblia, tá? Não é o padre que vai dar, não é o pastor da esquina, ninguém. É Deus que dá a revelação, aqueles que creem. 6 de Romanos 10 e 11. Pois quanto a ter morrido, olha só, vírgula, deu uma vez para ser morreu para o pecado. O pecado está morto. Mas a obra da carne continua. Por isso que ninguém prende porque a pessoa pecou. Prende porque ela cometeu a obra da carne. Ela cometeu um ato ali errado e prisão para ela. É isso que acontece. Quanto a viver, viver para Deus. Por não viverem para Deus, praticam algo errado. Por isso que existe aí a manipulação, existe a máfia, em todo lugar existe essa máfia, mas tem que se livrar disso para entrar aqui no Cristo, aquele que citou para dar vida à igreja. E quanto a viver, viver para Deus. E o 11, assim também vós considerais mortos para o pecado. O pecado acabou. Romanos 6, 13 e 14. O pecado não terá domínio sobre vós, sobre nós, porque estamos embaixo da graça. Não estamos embaixo da lei, porque a lei acabou. Romanos 10, 2 ao 4, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Se o Cristo veio dentro de mim, a lei acabou. Eu aqui tenho que reinar em vida e viver para a vitória. Né? Então assim também vós considerar mortos para o pecado, mas vir para Deus, em Cristo Jesus. Não reine por quanto o pecado em vosso corpo mortal, porque está morto o corpo. Como é que eu sou pecador? 1 João 3,6, está lá. Todo aquele que disse que viu Jesus no inferno, viu Jesus no paraíso, não, ele está aqui, na tua família, tem que ver Jesus no teu vizinho, mas você não vê porque é por causa do pecado, mas o pecado foi tirado, para enxergar lá dentro o que ele tem de bom dentro dele. Você às vezes tem um pai que erra, uma mãe que erra, mas ela erra porque ela não conhece as palavras de Deus. Então tem que perdoá-la, tem que amá-la, tem que ser longânima para com ela, para que ela possa entender que você tem Deus dentro de você, como eu tenho dentro de mim. Eu não quero só para mim, por isso o meu copo encheu. Eu divido com a pessoa uma gota de sabedoria. Aquela mulher no poço Jacó, lá no deserto, lá no Egito, buscando água naquele poço, e ele chegou e falou: mulher, a água que eu lhe der fluirá em você de água viva. Fluiu nela, flui aqui em mim, flui em você. Então, esse pão já desceu do céu. Foi o corpo dele, desceu e subiu. Mas ficou aqui embaixo conosco para nos ensinar a palavra de Deus. Porque a Escritura se cumpriu. Lucas 24, 44. Mas o Evangelho seguiu da verdade, do amor e do perdão no coração. De maneira que obedeçais às suas paixões. Está vendo? As paixões da carne. Eu, como botafoguense doente, morto, ali com esse corpo de carne, né? Sofrendo um dano, caí de cama e sofri aquilo que eu sofri. Então ele me levantou, estou 32 anos após essa morte desse corpo. Ele trocou na cruz esse corpo com conhecimento, tá? Não é trocar, eu quero trocar, eu vou para a graça. Não, se você está debaixo da lei, continua debaixo da lei. Porque você é tanto salvo quanto eu, mas como a graça me libertou, eu estou debaixo da graça. Porque a graça, o evangelho, a liberdade não é para todos, tá? Tem uns irmãos que têm que viver debaixo do jugo do pastor. Ele não sabe viver sozinho. Por quê? Ele tem que ter um curandeiro, um feiticeiro, um agulheiro, alguém que ali, né, comanda ele, é como um animal. O animal, se você, você bota um cavalo na carroça e sai com ele, você vai ter que adestrar ele ali, para poder ele andar direitinho. Né? Ele não sabe andar sozinho, alguém vai adestrar ele. Então, o irmão na igreja, como Ismael, o pastor fica adestrando. Faz isso, irmão, faz aquilo. Você vai casar com aquela pessoa lá, você não casa com qualquer um. Aqui quem dá o doce sou eu. Não tem doce como Damião lá fora, tá amaldiçoado. Porque não. Tudo que Deus fez para nós é bom. Quando você tem um bom coração, você faz a oração, você dá o perdão, tudo que você come aqui não te faz mal, porque Deus é contigo, não te deixa e não te abandona. Mas o teu nome eu escrevi na palma das minhas mãos, você que tanto me esperou, nesta manhã você me encontrou aqui dentro. Se ele falou, foi bem claro, tá? Jesus jamais mentiu. Mateus 6,5, só que está antes da cruz. Depois da cruz é o evangelho. Você entrou no seu quarto, orou a mim, ele falou assim, eu vou lhe responder. E te respondeu, trazendo o quê? O amor para você, o perdão, a paz e a alegria. Que Deus ele foi bem claro, eu não estou em aglomeração, eu não estou em ajuntamento.
eu estou no teu coração. Por isso você, no silêncio, você fala com Deus. Porque Ele te ama, te ama, te ama e nunca mais te abandona. Está escrito. Hebreus 13:5. Ele cuidou de você, lapidou você, Jesus lapidou você e entregou você ao Pai. O Pai desceu do céu e está dentro de você. Para ensinar que não tem arrebatamento, mas Jesus não volta mais, já fez tudo isso aí. Já te consagrou, já te libertou, já te colocou aqui no reino do Filho do seu amor, quando você entende Colossenses 1,13. E selou você e eu, aquele que crê, com o Espírito Santo da promessa, que é Efésios 1,13. Está tudo pronto. Aqui você tem que reinar e abraçar todo ao seu redor, com essa palavra de Deus para o coração. Dê um like, porque Deus é contigo. Jamais te deixe. Glória a Deus. Obrigado, Pai.